Então, o cigarro, os vícios, tudo é uma auto-obsessão. Você vai criando esses pensamentos, você vai encapsulando esses pensamentos em formas pensamentos, eles vão ficando fortes, eles passam a te comandar, aí você está dependente. Explica o que é uma forma pensamento para a nossa querida audiência. Forma pensamento. Então, forma pensamento é um pensamento junto com uma emoção e um sentimento de não conclusão da situação. Então, isso cristaliza. É sempre quando a gente se desvia do pensamento divino, essa energia desviada, ela se cristaliza numa forma pensamento. Ela tem um intuito muito importante, que é permitir que o divino se materialize. Tá? Só que nós é que criamos isso através dos pensamentos e das emoções. Então, como a gente cria através dos fluidos, né, nos nossos fluidos vitais, da emoção, e a gente impregna essa energia, a gente doa uma parte da nossa energia, uma parte da nossa essência, que é aquela parte que não conseguiu resolver, não conseguiu ver amor naquela situação. Então, você destaca essa parte que é difícil de você poder ver e ela continua viva ali. Quando você tem um pensamento, você emite um biofóton. Tá? Qualquer pensamento se emite biofóton. O tempo médio de vida de um biofóton é 10 elevado a 28, ou seja, 1 bilhão de anos. Sendo que a Terra, ela tem 4,5, 4,8 bilhões de anos. E a nossa galáxia tem 14,8 bilhões de anos. Então, todos os teus pensamentos, desde o início dos tempos até hoje, ainda estão vivos por aí. E dessa forma, nós somos criadores. Tá? Nós colaboramos com a criação de toda a matéria, nós colaboramos com a criação de toda a realidade. E aí, essas formas de pensamentos, elas vão se juntando por afinidade, criando campos morfogenéticos, que a gente diz, que criam arquétipos, que criam modelos e tudo, e eles também colaboram, então, na formação, é um bate-volta, né? E a gente cria essas formas de pensamentos e eles colaboram também na formatação da nossa realidade dos seres humanos. Isso é uma coisa que tem muito a ver com a espécie, né? Os campos morfogenéticos. Mas você está querendo dizer, então, que uma forma pensamento, depois de ser muito alimentada ao longo dos séculos, aí, dos bilhões de anos, ela pode se tornar uma consciência que vai virar uma auto-obsessão nossa? É, auto-obsessão total. Vira uma inteligência, digamos assim, como se fosse quase um indivíduo que emanou de você. Mas isso quase como um filho. É definição da dependência química, de qualquer vício, né? Você criou isso e ele passa a te controlar. Uhum. Tá? É um monstro que você mesmo cria. É um monstro que você mesmo cria. Então, o trabalho que eu faço é ensinar as pessoas a como pegar essas formas de pensamentos e transmutar. E a gente só pode transmutar através do corpo físico, porque como ele foi formado pelo corpo físico, nosso corpo físico, ele emite essas vibrações, essas emanações do ectoplasma, né, que é fechado nessa forma de pensamento, é através da nossa máquina física que a gente pode transmutar. Por isso que a gente encarna. Você já chegou a ver uma forma de pensamento, digamos, plasmada, monstruosa? Eu não tenho aqui as imagens, mas tem muitos médiuns, tudo que a gente vê essas... a gente vê imagens, cenas, às vezes, de um trauma, né? Aquele é um trauma que ficou plasmado. Uhum. Aquilo é uma forma de pensamento, né? Então, toda a nossa realidade, ela é feita disso. Então, o que as pessoas, os médiuns, eles veem muito são as formas de pensamento. E a gente pode ver, assim, um trauma, o filminho, né, acontecendo, sabe, das pessoas. E tem muitos estudos nesse sentido, que é o mundo dos sonhos também, né? Todos esses arquétipos que a gente vê, essas imagens de sonhos, elas são formas pensamentos, tá? E aí tem o Leadbeater, que é da época da Blavatsky, tá? Da época eles eram os esotéricos. Eles têm uns livros, eles falam muito de forma pensamento, inclusive com muitas imagens, né? Muitos desenhos. Então, tem desenhos de garras, de pessoas que tem esse pensamento, né, de possessão, de medos. E a gente sente, às vezes, quando chega perto das pessoas, que a pessoa está carregada. Ela está carregada do quê? Ela está carregada dessas formas de pensamentos. Quando você vê uma pessoa que tem uma doença mental, nossa, parece que está até pesado a cabeça dela.
Ixi. né? Ela fica carregando essas formas. Então, por isso que eu falo que é possível o fim do karma. O que seria o fim do karma? O karma é a consequência de todas essas formas, pensamentos que a gente criou desde o início dos tempos até hoje. E a gente fica sofrendo as consequências dessas formas, pensamentos, e a gente chama isso de karma. E para que serve esse processo do karma? Serve para que nós, como seres divinos, a gente possa compreender como que a gente criou essa realidade, né? Como que a gente criou essas formas, pensamentos, e a gente possa ver a experiência desde a forma, pensamento da criação, as consequências, para a gente poder aprender a criar com consciência, tá? Então, essas formas, elas seguram nelas uma ignorância. Então, se a gente procurar encontrar, nos conhecer, e aí que vem o autoconhecimento, a gente se conhecer, a gente conhecer as nossas pulsões, essas imagens que a gente tem dentro de nós, né? Como você viu, você se vê assim, meio chateado, tudo. É uma imagem que está constantemente dentro de você, mesmo que fique inconsciente. E ela, então, é um fractal, ela é uma fração tua, que também é uma forma pensamento, tudo é forma pensamento, que está cristalizado dentro de um pensamento, de uma emoção, de uma situação. E aí a gente tem que olhar, perceber isso, perceber qual que foi a nossa ignorância do momento, trabalhar a transmutação, o perdão disso e permitir com que essa energia, esse fractal, ele possa se curar da sua ignorância. Às vezes é uma criança que na hora não sabia como lidar com aquela dor que estava acontecendo. E ela fica parada ali para sempre, né? Só que ela fica puxando a tua energia. E ela fica aparecendo em momentos onde que você se encontra na mesma situação. Quem está dirigindo a tua vida é uma criança de 5 anos, não é você. Até que você olhe isso, você possa, então, encontrar esse amor por você mesmo e você se resgatar através do perdão e da liberação dessa ignorância. Que é uma coisa terrível, né? Você ter uma criança controlando a sua vida adulta. Olha que coisa infernal. Mas é isso, a imaturidade para lidar com os próprios sentimentos está associada a isso. Para pensar, tem uma situação simples, sei lá, o trânsito, por exemplo, a pessoa explode, perde a cabeça, ameaça as pessoas, faz um terror terrível. Então, assim, só para resumir aqui, então uma forma pensamento, ela é uma união de um sentimento com um momento intenso na vida. Com pensamento e com uma ignorância. A ignorância, no caso, seria o pensamento é a crença limitante. A crença limitante da pessoa naquele momento. Eu não sei, é tudo que ela não consegue ver através dos olhos de Deus, entende? Uhum. Então, como ela tem essa ignorância, ela fica presa naquele momento, ela não encontra uma solução baseada no amor para aquela situação. Então, isso vai ficar cristalizado ali eternamente até que ela possa encontrar e compreender essa situação do ponto de vista da alma dela, de evolução. Mas não existe uma forma pensamento positiva? Tem forma pensamento positiva. Porque do jeito que você está colocando, então, parece que são sempre situações de desconexão, né, na verdade. Tem essa cristalização. A forma pensamento positiva você também pode fazer. Até ali no livro do Let Better, por exemplo, tem anjos, asas de anjos com o círculo dourado. Isso é uma forma pensamento que mães fazem para poder proteger o filho, por exemplo, né? Isso existe. Só que essas formas pensamentos positivas, a gente até pode fazer isso de tentar anular, né, as formas pensamentos negativas, mas você está sempre aí na separação. Aí a gente pode criar dharma, que seria um karma positivo, tudo, mas não é no sentido da iluminação, tá? Seria só no sentido de encontrar uma certa harmonia, né? Mas você vai seguindo, mas se a sombra continua ali, a ignorância continua ali, você não vai adiante, né? Então, a imagem é assim, é como se tivesse um palácio de 1000 quartos e você tem iluminado alguns palácios, alguns quartos disso, mas você só vai conseguir iluminar completamente aquele palácio se você for nas sombras e iluminar as sombras. Tá? E aquilo onde que já está bom, já está bonito, ótimo, mas assim, tem várias formas de acabar com o karma. Tá? Então, até agora a gente falava que era fazendo o bem, como é que eles falam no Espiritismo? Vai ter salvação. Sem caridade não tem salvação, exatamente. Nessa caridade é fazer o bem para anular o mal.
Sim. Tá? Então, até agora, a gente sempre estava nisso. Então, eu pequei no passado, matei, fiz um monte de coisa. Então, agora eu tenho que me sacrificar em várias vidas e só fazer o bem e tudo para poder anular aquilo. Só que isso não chega não sei se chega na compreensão. Será que você realmente compreendeu os teus motivos naquele momento? Será que você conseguiu se perdoar? Você conseguiu compreender o teu momento? Como é que você chegou até ali? Né? Como que você conseguiu criar aquela situação de dor para você poder chegar aqui? Então, isso, nesse trabalho com caridade, você poder anular o teu karma, é uma coisa assim que leva muitas e muitas e muitas vidas. Quando você compreende que o karma, ele provém de formas, pensamentos, que você foi criando também ao longo de muito tempo, você dá um salto quântico nesse processo, porque você pode compreender e integrar essas formas, pensamentos e transmutar através do teu corpo. Né? Permitindo com que essas formas, pensamentos, elas completem o ciclo pelo qual elas vieram. Elas vieram sempre para trazer uma expansão de consciência, uma compreensão maior do teu poder de criador. Né? E nós somos seres, nós somos deuses e nos esquecemos disso. Jesus mesmo falava. Né? Onde é que está esse poder enorme que a gente tem? E quando surge o primeiro karma? Porque a alma surge com o universo. Uhum. E aí? A questão do que é o pecado, né? Você sabe que em francês pecado quer dizer péché. E péché quer dizer quando você vai atirar com a flecha, quando você erra no alvo. Então, no momento em que você desviou da energia de Deus, desviou da unidade, é ali que começa a cristalização. Tá? E aí você vai desviando, mas isso a gente não tem que ver de uma maneira negativa, porque esse é o processo da materialização. Para Deus, todos os pecados já foram perdoados, não tem essa. A gente que fica aqui se autoflagelando, mas quando você vê tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo, todas as vidas paralelas já estão acontecendo agora, quer dizer que começo, meio e fim já está feito. Tá? Já não tem isso de pecado. Quando você vê o todo, tudo já está equalizado. Tudo já é Deus. Tá? Já é Deus manifestado. Então, nós colaboramos, através da nossa experiência, a materialização. Tá? Então, o trabalho do ser humano é materializar o espírito através desses desvios, desses pensamentos, e através da nossa experiência e da nossa cura, a gente espiritualizar a matéria. Tá? Cada vez que você se cura de uma ferida, a tua frequência está aumentando e com isso todas as tuas moléculas. E as tuas moléculas vão se trocar com as moléculas do mundo. Então você está colaborando com o aumento de frequência do mundo. Aí, então, para as pessoas, elas têm que compreender o quê? Elas têm que compreender como é que elas criaram autoestima, onde que estão os seus sabotadores internos, como lidar com uma dor, onde que ela não está conseguindo ver o amor nessa situação. Né? Compreender o processo de morte, compreender os relacionamentos. Criar sabedoria e filosofia nessa vivência que a gente tem, né? A gente vai vivendo a vida totalmente sem sabedoria, tá? Então, acabar com o teu karma é você ganhar sabedoria e poder ver tudo através dos olhos de Deus. Tem uma pessoa que falou assim, a ideia de karma que vocês estão passando está errada. Karma em sânscrito é simplesmente ação. Existem bons e maus karmas. O objetivo da vida é nos livrar da ignorância, não dos karmas, mas é justamente o que a gente está falando. A ignorância que cristaliza e que cria o karma. O karma é só a ação das formas pensamentos na nossa vida. Então, a gente tem que olhar essas formas de pensamentos e poder descristalizá-los através do perdão, através da compreensão maior. E aí, todas essas coisas terminam. Então, é possível, nessa vida, você eliminar o karma. Agora, existe um ponto que é muito importante. É que tem que ser no corpo físico. Para isso que a gente está encarnado. Senão, a gente ficava lá no mundo espiritual. Sim.